Olá, Ponto de Vista da Medicina está começando. E como sempre, as notícias de alguns dos avanços da ciência. A professora Meir Krieger, da Universidade Yale, especialista em distúrbios do sono. Quais são as condições para dormir bem? Primeiro, não se preocupar que vai se dormir mal. Nem preocupar com o cachorro latindo, taquicardia, tosse que às vezes pode ocorrer. Isso só vai piorar os sintomas, o problema, falta de sono. Evitar bebidas alcoólicas, alimentos pesados que podem causar refluxo. Refluxo todo mundo sabe o que é, né? É suco gástrico que em vez de descer, ele sobe, porque às vezes o estômago fica muito cheio. E sonecas, ou a famosa siesta espanhola, só 20 minutos. Se dormir 1 hora, é pior. Se isso acontecer, levantar-se, então ficar na cama, pega um livro para ler e quando tiver sono, vai para a cama de novo. Antihipertensivos estão ligados a uma probabilidade de 30% a 40% de os pacientes que fazem deles uso terem quedas e quebrarem colo de fêmur. Por que isso acontece? Primeiro, a indicação errada de antihipertensivos, quer dizer, remédio para pressão, para quem não tem pressão arterial alta. Nós falamos aqui no último programa que hoje as novas diretrizes do Colégio Americano de Cardiologia e o britânico, APA, pressão arterial, 150 por 90 e não 140 por 90 ou 120 por 80. Se isso acontecer, queda de pressão arterial, por um problema de indicação, o que se deve fazer? Antes de se levantar, a pessoa fica sentada na cama por uns 30 segundos. Isso vai evitar o problema. E terceiro, durante as últimas décadas, a hepatite C, que antigamente era hepatite A, B, agora a C, que é uma doença viral causada por um vírus e extremamente, às vezes até grave, né? E subdiagnosticada. Quer dizer, o indivíduo tem e não se sabe que ele tem. Ou por um problema de diagnóstico, porque ela começa com dor articular. Então, isso é importante. O indivíduo teve dor articular difusa, quer dizer, em várias articulações, com inchaço e não apenas dor, tem que pensar nisso se ele teve algum ato sexual suspeito. E hoje nós vamos conversar aqui sobre medicina do trabalho. Quem está comigo é o Dr. Marcelo Barsan, ortopedista e médico do trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dr. Hamid. Marcelo, como é que está esse estado hoje da medicina ocupacional em razão do crescimento da população e também das vagas do trabalho? Na verdade, Dr. Hamid, a medicina do trabalho, ela é uma área recente da medicina. Na verdade, ela já existe, a gente considera o fundador da medicina do trabalho Bernardo Ramazzini, final do século XVII na Itália, em Pádua. O Ramazzini escreveu um livro sobre medicina do trabalho que ele citava 52 patologias relacionadas às ocupações vigentes à época. E desde então esse estudo sempre aconteceu, a correlação de algumas doenças mais recorrentes, mais frequentes em determinado grupo de trabalhadores. No Brasil, nós somos uma nação nova, né, Dr. Hamid? E a medicina do trabalho foi evoluindo, mas a entidade nacional de medicina do trabalho, ela é recente e ela está situada até em Goiânia, a Sociedade Brasileira da Associação Nacional dos Médicos do Trabalho. Marcelo, desculpa interromper, mas fiquei curioso agora. Por que em Goiânia? Isso aí é uma coisa que chama atenção, porque isso eu acho que mostra quão novo é esse estudo, né, Dr. Hamid? Porque, na verdade, ela está fora dos eixos tradicionais da medicina, que seriam em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu estranhei por causa disso. Os pioneiros foi um grupo de médicos que se uniu em Goiânia e fundou os estudos. Mas aí a gente pode fazer uma ilação e uma conclusão. Quer dizer,
não apenas os grandes centros podem produzir uma boa medicina. Com certeza. Embora que Goiânia já o seja, quer dizer, é um grande centro. Quer dizer... Com certeza, foge um pouco da regra, realmente. Mas aí a medicina do trabalho, Dr. Hamid, ela tem evoluído muito. E a medicina do trabalho antes ela tratava os sintomas, né, basicamente. Então, na verdade, antigamente, quando teve a Revolução Industrial na Inglaterra, e não se preocupava em saúde do trabalhador. E isso foram lutas constantes da classe trabalhadora e da população que se organizou, e cada vez mais isso aí foi evoluindo até ter uma melhora das condições de trabalho e um oferecimento de recurso para os trabalhadores se tratarem e detectarem doenças de maneira precoce. Quando nós vemos que a medicina do trabalho saiu um pouco do foco da tratar doenças para prevenir doenças, aí você já começa a ter avanços na situação. E hoje em dia nós estamos vendo o Brasil, a nossa economia cresceu bastante nos últimos tempos, nos últimos 10, 15, 20 anos, e assim também cresceram essas preocupações. Então nós temos hoje uma medicina do trabalho que está preocupada em diminuir os números de acidentes de trabalho, uma medicina do trabalho que está preocupada em melhorar as condições de trabalho e sempre fazer um acompanhamento regular. Então a gente tem uma obrigatoriedade legal instituída aí pelo Ministério do Trabalho, que são as normas regulamentadoras, que são aí um norte a serem seguidos. Eu costumo dizer que aquilo lá é o mínimo, né? Então a gente tem um mínimo que o governo estabeleceu, e o nosso governo também, por ser signatário, né, tratados da Organização Internacional do Trabalho, ele tem algumas normas que ele tem que cumprir. Então, hoje em dia a gente instituíram, né, há um tempo os exames periódicos, os exames admissionais, os exames de retorno ao trabalho, de mudança de função. Então, o trabalhador que está num determinado setor numa empresa, que tem um risco X, passa para outro, que tem um aumento do risco, ele vai ter que fazer um exame também. Então, ele vai ter que fazer o exame antes de entrar nessa nova função, que a princípio estaria expondo ele a situações de risco. Então, e também depois de maneira regular. A gente tenta atuar de maneira preventiva, vendo quais são as áreas que aquele trabalhador estaria exposto, né, a determinadas substâncias químicas. O benzeno, o xileno, a sílica, o ruído, então as vibrações. Então isso tudo são fatores que têm que ser detectados, né? E logicamente, se isso por acaso, a gente tem que educar o trabalhador também, porque às vezes isso até pode passar despercebido, mas ninguém melhor do que a própria pessoa para falar: olha, não estou gostando de tal situação, vou comunicar o serviço de segurança do trabalho. E aí a equipe de segurança do trabalho, de engenharia do trabalho, uma equipe multidisciplinar, né, composta por médicos, engenheiros, técnicos de enfermagem, enfermeira e os técnicos de segurança do trabalho, vão lá e vão atuar em cima daquela determinada questão para tentar resolver, minimizar, né, sempre atuar, até uma ressalva, para tentar eliminar, né? Não conseguindo eliminar, a gente tenta minimizar, e aí a gente começa a usar os equipamentos de proteção individual. Marcelo, isso aí está sendo implantado já na Universidade Federal Triângulo Mineiro. Agora, fugindo do local, quais são os desafios ou os percalços que são encontrados para que isso funcione? Dr. Hamid, os desafios, eu acho que eles são vários. Nós temos um desafio cultural, que nós temos que ter a cultura de segurança do trabalho. Então nós temos empresas hoje no Brasil que são reconhecidas por ter cultura de segurança do trabalho. Então, e mesmo assim ainda acontecem problemas. Essa cultura quais são os requisitos para que ela exista? Educação, Dr. Hamid. Educação. Quer dizer, educação relacionada à medicina. Educação relacionada à medicina, relacionada à segurança do trabalho. Você tem, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, que é um modelo em segurança no trabalho. E ainda assim você ainda acontecem ainda acidentes. Ou seja, quando todos os cuidados forem tomados e as pessoas tiverem educação, ainda nós podemos ter acidentes, imagina quando não são tomados. Então a pessoa tem que ter consciência
que aquilo pode acontecer, um acidente de trabalho pode acontecer. Então eu uso o capacete. Antigamente as pessoas não usavam capacete. Você não tem que usar um cinto de segurança bem acoplado. Você não tem que fazer uma extravagância para tentar economizar um tempo. Em vez de carregar um saco, vai carregar 2 sacos para não sobrecarregar a coluna ou alguma outra articulação. Então a pessoa tem que ter uma segurança no trabalho, e ela tem que ter também a orientação, ela tem que ser orientada. Isso não está bom, eu estou me excedendo, eu prefiro fazer isso de outra maneira, ou vamos tentar chamar os responsáveis para a gente tentar minimizar essa situação. Você falou em acidentes. Acidentes são acidentes, quer dizer, ocorrem às vezes por acaso. Com certeza. Agora, e doenças? As doenças do trabalho, os acidentes, igual o senhor disse, os acidentes são eventos, né, súbitos, né? E agora as doenças crônicas, elas estão muito ligadas estão ligadas a vários fatores. Então nós temos os fatores individuais, cada trabalhador tem seus limites, né? E eles têm também o ambiente de trabalho dele tem que estar controlado. Então ele tem que ter um controle do nível de poeira, o controle do nível de ruído, para evitar esse tipo de doença. Ao mesmo tempo que esse trabalhador também, a gente tem que ter em mente que esse trabalhador, ele geralmente, a gente acompanha na cronologia do tempo, ele começa jovem e ele vai envelhecendo dentro do seu trabalho. Ao mesmo tempo que ele também, naturalmente, teria doenças que seriam inerentes às faixas etárias da qual ele faz parte. Então, eu acho que a gente podia explicar isso melhor. O que é doença relacionada com o trabalho e doença que não está relacionada, mas que as duas, do ponto de vista histológico, quer dizer, lá do local de examinar, elas têm a mesma semelhança. Isso é um ponto interessante, Dr. Hamid, e polêmico na medicina. Só um exemplo para as pessoas entenderem. Você tem uma perda auditiva com o passar dos anos, é notório. Então, e você também tem perda auditiva que seriam induzidas por ruídos. Então fica a dúvida, e aí, essa perda foi do ruído ou foi da idade? A dor na coluna foi do trabalho ou foi da idade? Por quê? As dores na coluna são muito frequentes na população. Então nós temos uma população, um contingente enorme de pessoas que sofrem de dores na coluna e que não carregam às vezes peso, não é verdade, Dr. Hamid? Então, nós temos figuras notórias do nosso país que sofrem de dores na coluna e que não são trabalhadores braçais. Nós temos colegas de profissão que sofrem bastante com dores, não carregam sacos. Nós temos colegas que sofreram perda auditiva e que não estão expostos a ruído. Então, nós temos que ter bem claro que a gente tem, uma linha que a gente não pode ultrapassar, e ela às vezes é difícil de ser identificada. O que é que a pessoa teve, porque ela teria, independente daquele trabalho ou não, e o que é que ela teve, que o trabalho causou. Você tocou num problema aí muito sério, Marcelo, que são as dores na coluna. E existe uma noção de que é uma dor só. As dores são consequência de 200 a 300 doenças de coluna, entre as quais até doenças graves, infecciosas, o câncer, que muitas vezes são tidas como causadas por algum levantamento de peso, que aquilo estava latente lá e que aparece. Agora você tocou num outro ponto importante aí, no começo, Revolução Industrial. Quer dizer, com a Revolução Industrial, esses fatores agravaram por causa dos movimentos inadequados, da carga que às vezes se faz. Mas como você muito bem falou, isso não é só isso. Quer dizer, o indivíduo tem uma predisposição também genética para isso, né? O indivíduo, no caso de coluna, outro assunto que você tocou, são as doenças degenerativas da coluna, né? O que é degeneração? Só rapidamente aqui, o doutor Marcelo depois acrescentar. Degeneração é um processo de regressão do tecido, porque a tendência dos nossos tecidos é crescerem e não decrescerem. O que a idade faz? Ela faz com que não haja mais progressão, aquela progressão benéfica, mas um retrocesso. E o disco degenera
não é por causa apenas do trabalho. O indivíduo sentado, às vezes, ele pode ter isso, tá? Ou corredor, ou N. Como é que vocês estão lidando com isso? Isso é uma questão, Dr. Hamid, que, igual nós falamos há pouco, é difícil. É uma questão limítrofe, ela desperta entendimentos aí, às vezes não uniformes, e nem no meio médico nós temos essa unanimidade. Nós temos a CLT, que é da época do Vargas, coloca, se eu não estou enganado, o peso máximo por trabalhador de 60 quilos para o carregamento. A comunidade europeia coloca em 25 quilos. Tem gente falando em abaixar agora para 15 quilos. Se o senhor olhar nos compêndios de medicina do trabalho, o principal livro que nós usamos no Brasil é do Dr. René Mendes. O Dr. René Mendes é formado na Escola Paulista de Medicina e fez um belo trabalho. E ele coloca que a partir de 15 quilos nós já temos eventos causados, eventos seriam suficientes para causar uma dor na coluna. Pois é. Agora, pois não. Não, mas desculpa aqui a interrupção. Agora depende também de como o indivíduo vai fazer esse levantamento da carga. Com certeza. Então, às vezes o indivíduo faz corretamente, ele pode levantar. Se flexionando só a perna sem dobrar os joelhos, ele pode levantar até 40 ou 50 quilos. Com certeza. E aí entra aquela questão, na verdade, porque se a gente fizer uma comparação dessa, quase todo pai de família, quase toda mãe de família responsável pela sua casa, um dia vai levantar um peso de 15 quilos em casa, e até de uma maneira pode ser correta ou não. Então, e essa pessoa também vai ter um esforço no trabalho. Então aí entra aquela linha que é difícil da gente saber se aquilo foi desencadeado no trabalho ou não. É uma situação difícil e ela merece ainda, eu acho, estudos. Não é uma questão uniforme, só para a gente situar nesse livro do Dr. René Mendes. A princípio a gente tem dentro das dores de coluna, a gente tem as dores causadas pelo componente muscular, pelas rupturas de disco, do ano fibroso e também de hérnias de disco. E eles colocam cronologias de tempo. Então as cronologias são bem breves, nada crônico. Então, a priori, o Dr. René Mendes coloca um tratamento de dor muscular de 7 a 10 dias, estando suficiente. Uma fissura de disco, aproximadamente por igual período, prolongando até por 3 semanas. E a gente, na prática, às vezes não vê isso. Então, nós temos uma linha que que a gente pode fazer na medicina do trabalho? A gente pode atuar preventivamente para que isso não aconteça. Então, hoje em dia, nós temos equipamentos, já que nós estamos aqui na área da coluna comentando, em hospitais. Hoje em dia, a gente tem aquelas cirurgias a gente tem que transportar pacientes pesados de uma cama para outra. Então, nós temos uma tecnologia de tirantes, de passantes, que você tem um deslizamento do paciente para não ter aquele esforço físico, geralmente em posturas erradas, né? O senhor conhece, vai passar um paciente numa maca, inclina-se o tronco de maneira excessiva, né? Então, hoje em dia, existem equipamentos que a gente, como médico de trabalho, tem sempre que pedir. E sempre que pedir para usar. Então, a gente tem que pedir para comprar e pedir para usar. Então, o trabalhador tem que ter essa cultura. Porque se ele não tiver essa cultura, ele está exposto de uma maneira até aumentada a uma lesão. E aí, acho que o perito ele fica no meio do caminho, né? Ele fica entre a cruz e a espada. Fica no caminho. Porque, na verdade, Dr. Hamid, a legislação ela é clara. A princípio, as doenças degenerativas elas não podem ser consideradas doenças do trabalho. Está escrito isso na lei. Então, a princípio, você tem doença degenerativa de coluna a partir dos 30 anos de idade. Né, Dr. Hamid? O senhor pode melhor do que eu falar isso. Pois é, esse é um aspecto até muito importante que a população saiba, né? Que o envelhecimento, uma das causas do envelhecimento é processo regressivo, quer dizer, todo mundo regride quando vai ficando velho, inclusive diminui até de tamanho. Exato. E diminui de tamanho por quê? Porque o disco intervertebral diminui, ele vai desidratando, ele perde água, e aí todo mundo fica baixinho. Isso tem uma prova até disso, né? Quando os primeiros astronautas foram ao espaço, eles voltaram com um disco desse tamanho, grande, porque não houve gravidade para comprimir. Quer dizer, são fatores físicos inerentes à evolução do ser humano. Isso. Inclusive até os quadrúpedes, né?
eles nunca tiveram dor na coluna, mesmo porque eles não falam. Mas o exame, depois o exame de autópsia, nada. Só a girafa que tinha, porque a pescoção vertical dela era submetida à gravidade. Então, você tocou um outro assunto também da civilização industrial, né? Quer dizer, relacionado ao trabalho. Então, agora, a doença degenerativa relacionada ao trabalho, você deu essa chance aqui de a gente falar, não é só de coluna, é de ombro, é cotovelo. De ouvido. De ouvido. Agora, o de ouvido, esse aí que eu acho que seria perfeitamente evitável, né? Seria usar os tampões, né? Na verdade, Dr. Ramide, hoje em dia, o governo estabeleceu, dentro das normas regulamentadoras que o Ministério do Trabalho coloca, parâmetros. E o parâmetro atual hoje em dia são 85 decibéis. Um trabalhador de 8 horas, o decibel, essa escala de decibéis é uma escala logarítmica. Então, na verdade, 8 horas, 85 decibéis. Se o senhor colocar um trabalhador exposto a 90 decibéis, ele teria o trabalho máximo diário de 4 horas. Então, eu dobraria a carga a cada esse 85, 90, já teria uma diminuição da carga para 4 horas. E antes nós não tínhamos essa preocupação. Nós tivemos situações antigas que as pessoas estavam expostas a ruído, né? E mesmo assim nós temos casos limites. Se o senhor entrar no livro do Dr. René Mendes, ele fala que para a gente colocar a situação como perda auditiva induzida por ruído, nós temos que ter vários pré-requisitos. Começando, logicamente, pelo ambiente. Se o ambiente for de ruído, já é um pré-requisito. Não quer dizer que aquela pessoa que esteja trabalhando com ruído excessivo, submetida a um ruído excessivo, vá ter uma perda que possa ser caracterizada como sendo do trabalho. Mas aí nós temos que descartar a questão da idade, uso de medicações ototóxicas, distúrbios de colesterol e aí diabetes, né, e aí por diante. Então nós temos, nessa parte da doença ocupacional é difícil, porque nós temos muitos fatores. O Dr. Hamid bem disse em 200 causas possíveis, né, Dr. Hamid? Para mais, né? De dores de coluna, e aí cada área tem a sua causa. Então, se eu não tiver uma exclusão, um trabalho bem feito, é difícil. Ou menos, é um serviço de muita responsabilidade você estabelecer que aquilo é do trabalho ou não, porque é uma coisa séria. Marcelo, eu vou deixar no ar aqui uma pergunta. Quando o trabalhador é contratado, não haveria necessidade de um exame físico minucioso, quer dizer, rigoroso, para ver se aquilo já existia antes e não falar que vem depois? Mas você vai me responder daqui 30 segundos. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. Estou conversando hoje com o Dr. Marcelo Barsan, que é ortopedista e médico do trabalho da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Marcelo, nós estamos conversando aqui desse dilema. Não se sabe se o trabalhador já estava com a doença ou se a contraiu ao decorrer do trabalho. Aí teria que ter um exame admissional. Não teria que ser pautado por um rigor esse exame, para que depois não haja dúvidas se foi causado por ou se já existia? Ele tem que ser pautado, Dr. Hamid, por um rigor, e ele é a ferramenta mais importante que existe. Então, o exame de entrada do trabalhador admissional, ele é extremamente importante. Então, para cada função, a pessoa tem que fazer um exame geral e também específico. Então, trabalhadores que vão ser expostos a ruído, eles vão ter que trazer um exame um exame pré-entrada. Eu tenho que ter um exame para ver como está a situação do trabalhador. Isso já me facilita muito. Num caso futuro de investigação, se aquele problema foi ou não, isso já facilita. Até porque também, se eu tirar
a perda, a exposição ao ruído, se aquela for a causa da pessoa estar perdendo o ouvido, ele não vai piorar mais. Então isso é uma coisa importante. Tem trabalhadores que às vezes, nós observamos isso, que eles estavam expostos, tiveram perda. Foi do trabalho? Já está em dúvida, vamos ter que fazer a investigação. Mas depois da cessação da exposição, essa perda progrediu. Quer dizer, então a chance do trabalho já diminui. Mas e as outras condições? As outras condições, por exemplo, coluna, dores nos ombros. Essa tem jeito de aferir, porque essa é fácil. Exatamente, esse é o problema. Tem coisas que são objetivas, assim, menos vagas, né? Vamos usar esse termo. Mas dores lombares, dores articulares, de ombro, isso já é um pouco mais difícil. Dores em mãos. Mas o exame médico é a ferramenta mais importante e ele tem que ser bem direcionado. Se a pessoa foi exposta a cargas axiais, sobrecarga de coluna, essa pessoa vai ter que ser examinada de uma maneira objetiva. Ela não pode ser menosprezada na entrada na empresa. Até porque também, se nós tivermos um litígio posteriormente, isso tudo vai ficar em aberto, é uma questão difícil. Acaba indo depois para as questões de perícia trabalhista e as outras formas de perícia que tem. Agora, se a pessoa foi exposta a uma área que vai fazer muitos movimentos com os ombros, esforços em posições às vezes não usuais, ela teria que fazer um exame minucioso dos ombros, da coluna cervical, mas mesmo assim nós ainda temos dúvidas, porque na verdade, Dr. Hamid, essa pessoa envelhece trabalhando. Então, ela está exposta a uma situação que ela pode ter dor no ombro? Sim, mas ela também está envelhecendo. E assim como a coluna, que eu agora mesmo citei, a gente começa a ter problemas de desgaste com 30 anos, ou até menos, né, falei com o senhor. No ombro também, nós temos as tendinopatias que são naturais do envelhecimento. Então, essa pessoa teve o problema porque ela trabalhava ou teve o problema porque ela envelheceu? Então é a grande questão que a gente tem que tomar cuidado, mas o exame é chave, o exame de entrada ele é muito importante. Hoje existem trabalhos mostrando que o processo degenerativo, por exemplo, na coluna vertebral, ele começa com 20 anos. Antes do indivíduo trabalhar já começa. Quer dizer que o envelhecimento é natural. Agora, não pode-se afirmar que o indivíduo aquilo foi por causa do trabalho. Porque ele não começou a trabalhar com 10 anos, porque até o trabalho infantil é proibido. Né? Quer dizer, o indivíduo ele já nasce começando a perder água no disco. Agora, essas outras condições, de ombro, de cotovelo, principalmente chamada síndrome do túnel do carpo, que é um problema sério. Muito sério. E medicina também em relação ao diagnóstico, não é sério em relação ao prognóstico. Então, Marcelo, eu acho que essa área cinzenta. Agora, como é possível, eu pergunto, o indivíduo num exame de 10 minutos, ele afirmar que esse indivíduo tem uma doença ou não tem? Na verdade, não é possível, Dr. Hamid. A princípio... É tanto para um lado como para outro. Exatamente, até porque também a gente... nós temos uma regra que ela deveria ser melhor trabalhada, porque a pessoa que está fazendo um exame de entrada numa empresa, nós estamos partindo do princípio que ela está querendo trabalhar. O que acontece? Às vezes a pessoa, naquele desejo de ajudar a família, daquela questão financeira, que ela às vezes tem algum problema de saúde e ela às vezes pode até omitir para o examinador determinado problema. Então ela fica com medo de não conseguir o cargo, e isso acontece. Infelizmente acontece porque nós vivemos situações especiais, cada família com as suas dificuldades, e às vezes a pessoa querendo muito aquela vaga não coloca essa situação. E às vezes também um colega que está examinando não dá devida examinada naquela área que vai ser, ou por desconhecimento da área que a pessoa vai trabalhar, ou às vezes até por não estar compreendendo ao certo a função. Isso é um erro. Na verdade, tem que ser a pessoa que faz o exame, ela tem que conhecer o posto a
aquele posto de trabalho na qual aquele trabalhador vai trabalhar. E se tiver mudanças na estrutura, o médico sempre tem que estar junto. Então, isso é uma condição que tem que ser olhada com carinho. A síndrome do túnel do carpo, igual o senhor falou, é só uma observação. No Brasil nós tivemos vários questionamentos e aparecimento de várias doenças relacionadas ao trabalho, que no primeiro momento nós tivemos um aumento muito grande nos casos de perda auditiva induzida por ruído, que são as PAIR. Depois nós tivemos um aumento muito grande no que o governo colocava como as LER-DORTs. E depois, agora no momento atual, nós vemos um número cada vez maior das patologias com CDF, que são as doenças psiquiátricas, assédio moral, e mesmo o estresse. E aí, só aproveitando esse último aumento recente que nós tivemos nessas patologias do CDF, a gente podemos citar. Esse CDF o que é, Marcelo? São as doenças psiquiátricas. Então, depressão, ansiedade. Esse F aí por quê? Eu não sei, realmente. Mas não, eu fiquei curioso. Igual os ossos musculares são o M. Aí tem razão. F, agora o F, sei lá se é uma incógnita aí, porque as doenças psiquiátricas, até eu tenho uma notícia aqui depois. As doenças psiquiátricas não tem nada de F, né? Seria P. Mas é interessante aí esse assunto aí que você tocou, esse aumento, né? O aumento de prevalência na população. Exato. Devido à civilização industrial. Mas aí, abrindo novamente um parênteses, nem toda doença, né? Essa chamada LER-DORT não é doença. LER-DORT quer dizer lesão por esforços repetitivos. Isso está até hoje, mais ou menos, pelo menos até 10 anos atrás, tido como um problema específico do trabalho, e não é. Porque lesão é diferente de doença. Tanto é que mudaram o nome, né? Doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. E mesmo assim, ainda as dúvidas são imensas. Muito. Mas no caso do túnel do carpo, como é que você enfrenta, como perito, uma pessoa que faz uma eletroneuromiografia, que é um exame complementar, tem alguma utilidade, mas que em 40%, 50% ele não é específico, e chega para você, eu estou com isso, com síndrome do túnel do carpo, sendo que não tem clínica nenhuma de síndrome do túnel do carpo. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de queixa, e o síndrome do túnel do carpo, ela merece uma atenção especial, porque a gente vê um aumento muito grande dos casos a partir do meados da terceira década, da quarta década de vida. E é igual o senhor bem disse, as pessoas chegam elas chegam recorrentemente com queixas que não são típicas de uma síndrome do túnel do carpo, são queixas mais inespecíficas, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos taxando aquela pessoa como síndrome do túnel do carpo e nós estamos tendo quadros outros que podem estar ajudando, porque a síndrome do túnel do carpo também pode ser causada por infinidades de patologias, né? 50, amiloidose, doenças reumatológicas, traumáticas, 50, 60. Então é complicado. A priori nós teríamos que descartar as 50, 60 para chegarmos que o trabalho foi. Nós não fazemos isso porque é difícil. E a síndrome do túnel do carpo, ela podem ter essas causas e pode ter causa idiopática, aquela causa desconhecida. Que são mais ou menos umas 30. Exato. Marcelo, só para aproveitar aqui para estudantes de medicina e para alguns médicos não especialistas, síndrome do túnel do carpo, comete esses 3 dedos aqui. Mas não é que dói não, tem outras manifestações clínicas, perda de força, tipo de dormência. Se for na mão inteira, não é síndrome do túnel do carpo. Quer dizer, esse diagnóstico clínico é fundamental. Com certeza. É um diagnóstico fundamental e nós temos que, igual o senhor disse, a pessoa chega com uma dor que não é específica. Se a dor não é específica, nós temos que tomar cuidado. Então nós temos que precisar se aquilo não é uma outra patologia, ou se não está havendo às vezes até uma somatização, que pode estar aumentando aquele tipo de quadro, se não é às vezes uma doença do CDF que está ajudando essa manifestação osteoarticular, né?
não a manifestação, a exuberância do quadro, né? Então a pessoa vai nos contar e ela acaba às vezes somatizando aquela situação. Então é um quadro complicado. É lógico que existem na medicina do trabalho descrições de posturas que favorecem a síndrome do túnel carpio, porque a síndrome do túnel carpio é uma compressão do nervo mediano. Então, a priori, se nós tivermos posturas com a mão em dorsiflexão, eu estaria expondo o nervo mediano a pressões mais elevadas. E essas pressões, a priori, elas estariam ajudando a ter um processo crônico. E aí a gente entra naquela coisa que nós falamos antes, que a pessoa está em 40, tem 50 anos de idade, ela está com síndrome do carpio, mas ela poderia ter a síndrome do túnel do carpio sem trabalhar naquele cargo. E aquele cargo exigia uma postura forçosa do carpio? Nós não sabemos, temos que olhar com cuidado, né, Dr. Hamid? Até essa pessoa descartou as outras várias patologias? 40, 50. Inclusive tem uma até curiosa. A gravidez. A mulher grávida, ela sem síndrome do carpio, porque a embebição de água decorrente da gravidez, dos hormônios, isso é doença? Não. Porque gravidez não é doença, não é patológico. É uma situação fisiológica. Então, outro problema é o ultrassom. O ultrassom, que esse exame que faz aqui, a especificidade dele é 20% ou menos. Quer dizer, é um exame que não tem valor diagnóstico, se não tiver o quadro clínico, sobre o qual nós conversamos aqui. Que é importante que a população fique sabendo disso. Porque tem uma outra consequência aí, Marcelo. Esse diagnóstico pode induzir a cirurgias, ou não? Pode. Na verdade, o senhor comentou inicialmente da eletroneuromiografia. Foi muito procedente esse comentário do senhor, porque a eletroneuromiografia, igual o senhor bem disse, ele vai nos ajudar, ele não vai nos dar o diagnóstico é clínico, né? A eletroneuromiografia é um exame subsidiário, que vai nos dar subsídios de conduta, e ele tem que ser avaliado com cuidado, e ao mesmo tempo também a ultrassonografia. Então o exame de síndrome do túnel carpio, ele é clínico, então ele é basicamente clínico. Nós tivemos os pré-requisitos de uma síndrome do túnel carpio? Sim. Não, a dor não está sendo específica. Então vamos ter cuidado. Então a gente, mas não é essa hora que é ter cuidado, que é olhar o exame de eletroneuromiografia e ver o que deu o síndrome do túnel carpio e fechar o diagnóstico do túnel carpio. Pois é. Mas não é isso que nós podemos ter. Mas aí tem um problema aí, viu, Marcelo, em relação à medicina do trabalho. Porque muitas vezes o julgador, ele confia mais no exame complementar. Embora até hoje quem faz exame complementar coloca lá no papel, bem no fundo, pequenininho, que esse diagnóstico é de probabilidade, não é afirmativo. Então eu acho que o julgador, né, ou o perito também, acho que ele leva em consideração isso, que aquele exame é de probabilidade. Ele deve levar em consideração. O exame de ultrassom é um exame que tem seu valor, tem sua aplicação, é um exame de baixo custo, é um exame de fácil acesso, né? Relativo fácil acesso, pelo custo, pelo tempo de realização, mas ele tem algumas carências que a gente tem que tomar cuidado na hora de levar isso em conta. Assim como a tendinite de Dequervain, né? A tendinite de Dequervain, que é um quadro de dor na mão, e que também ela é muito frequentemente relacionada em pessoas que usam as mãos, e a gente sabe que ela também é recorrente, a gente vê ela de maneira recorrente às vezes em outras pessoas dessa mesma faixa etária que nós estamos falando. Então, na verdade, a medicina do trabalho, ela tem que ficar atenta, ela tem que ir lá no posto, ela tem que olhar o posto de trabalho. O posto tem condições que oferecem riscos? Sim. Então a pessoa tem que, esse tipo de situação tem que desaparecer, a gente tem que tirar. Se não der conta, se nós não dermos contas de tirar essas condições erradas, aí a gente parte para os equipamentos de proteção ou as alterações, mas mudanças têm que ser feitas. E a pessoa tem que relatar ao médico de trabalho, porque se ela não relatar ao médico de trabalho, ele não vai poder saber a situação. Então nós temos pessoas que nos contam, olha, eu não estou
trabalhando bem, porque a minha cadeira não está boa, eu estou sem encosto de braço, eu estou com encosto de braço, eu não quero que tire, porque eu tenho que passar determinado material para o lado, isso está me atrapalhando. A gente vai lá, avalia o posto, faz a mudança e depois checa o posto novo. Tendo melhora, ótimo, conseguimos controlar a situação. Se não teve melhora, a gente vai poder ir atrás de outra situação. A gente está trabalhando num lugar quente, num lugar inadequado, a gente tenta ver, muito barulhento, tenta diminuir o barulho. Se não deu certo, tenta enclausurar a máquina para diminuir o barulho. Não deu certo, partimos para as proteções de bloqueio, mecânicas, né? Auditivas. Então, o médico de trabalho tem que estar sempre atento. Então, ele tem que estar sempre em contato com essas pessoas. Ele não pode perder o contato. Ele tem que sempre buscar, assim como as pessoas também têm que mantê-lo informado, porque os ambientes mudam. Às vezes, coisas que nós não queremos são feitas, né? Então, a pessoa tem que contar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Não era assim, agora está acontecendo. Aí sim, a pessoa faça uma visita ao local de trabalho, onde isso vai ser avaliado. Marcelo, vou deixar uma pergunta aqui no ar. Qual é o seu grau de confiança? Porque você falou no ultrassom. Em relação ao ultrassom, porque ele pode induzir o clínico, às vezes, a fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento desnecessário, que na realidade não há. Mas vamos conversar sobre isso. Daqui 15 segundos voltaremos em seguida. Até lá. Esses últimos acontecimentos, agora de acidentes com esquiadores, né? Uma outra surfista também que teve problema, né? Esportes perigosos, que o indivíduo, apesar de saber que são perigosos, mas ele tem um comportamento para ter risco, trouxe à memória uma reportagem de um artigo científico publicado no Genetics em 2006, que esportes perigosos e outros de grande risco têm origem no nosso DNA. Quer dizer, o indivíduo já tem uma predisposição genética para isso, para enfrentar. E tem aqueles também, a predisposição genética de ter medo de avião. Quer dizer, um enfrenta tudo. Agora, esse medo de avião é um medo antropológico, porque o homem não foi feito para voar. Quer dizer, os pilotos também são corajosos. Muito. E outro artigo importante, agora recente, publicado no British Journal of Sport Medicine, quer dizer, medicina do esporte, na Inglaterra, afirma, só que na Inglaterra não, no Reino Unido, porque foi na Austrália, né, que faz parte do Reino Unido, o alongamento não produz uma significativa redução da dor muscular depois do exercício. Depois do exercício. Então, ele, para reduzir e diminuir dor, não resolve. Mas isso não significa que não se deve alongar. Mas esse trabalho indica que não se deve esperar benefícios do alongamento que muitas das pessoas acham. Alongar não trata de doença. Alongar simplesmente é esticar o músculo para aumentar a circulação sanguínea. Agora, é diferente de curar a doença. Porque curar a doença é agir na história natural da doença. Então, esse trabalho aqui australiano veio reforçar o que nós falamos uns 2 anos atrás, numa reportagem do New York Times, entrevistando vários médicos de esporte, ortopedistas, reumatologistas, etc. A manchete foi assim: stretch or not stretch, quer dizer, alongar ou não alongar. Qual é a resposta? A resposta é elástica. Está lá escrito. Ou seja, tanto faz bem, não faz mal. Quer dizer, não faz mal, também não faz bem. Então pode fazer à vontade. Marcelo, em relação ao que nós estávamos discutindo aqui, sobre um resumo, eu acho que a função do médico de trabalho é muito exaustiva, porque ele tem 2 lados, né? Que às vezes
um pode atrapalhar o outro. Esse é um desafio que vocês estão enfrentando lá na universidade? Ou lá não, porque lá é diferente? A universidade, Dr. Hamid, eu acho que a gente acaba sendo, apesar de todas as dificuldades que a universidade tem, a universidade está crescendo muito, tem muitas áreas novas, sempre tem uma área nova sendo criada, sempre tem gente sendo contratada. Então você tem dificuldades que são imensas. Você colocar uma cultura de segurança do trabalho, você colocar essas pessoas, você saber o que está acontecendo na universidade. Então ela abrem-se novas fronteiras sempre, né? A universidade está crescendo. Mas a universidade ela é muito boa, porque a universidade sempre ela tenta atender todas as solicitações. Então eu acho que isso aí é mais fácil às vezes até do que numa iniciativa privada que eu não posso falar muito porque eu não estou nela na parte de medicina do trabalho, mas a universidade sempre busca atender. Tem uma peculiaridade, o funcionário da universidade ele não é regido pela CLT. Então, por não ser regido na CLT, a gente às vezes pode até utilizar os parâmetros das normas regulamentadoras, porque são normas regulamentadoras, são elaboradas pelo governo e nos dão uma diretriz, mas elas, a priori, elas não nós não teríamos que ser seguidos por essas normas. Então a gente tem um pouco mais de liberdade. Então nós usamos parâmetros que são feitos pelo Ministério, às vezes do planejamento, em reuniões interministeriais, sobre quais são os parâmetros de segurança. Nós temos bastante liberdade de propor coisas, às vezes são aceitas, às vezes não, mas sempre nós temos essa liberdade. Mas eu acho que o grande desafio é isso, Dr. Hamid, é como fazer com que essa massa de trabalhadores que foi colocada no mercado de trabalho possa trabalhar com segurança. O custo de acidentes, trabalhos, doenças ocupacionais, ele é enorme. E ele é até desconhecido, porque nós temos vários casos subnotificados, outros casos que não foram subnotificados, mas tem um impacto na economia. E nós temos que ter sempre esse cuidado de saber se aquele problema foi do trabalho, não foi do trabalho, e que nós temos que evitar. E o trabalhador tem que ter em mente que ele não tem que fazer nada que possa expô-lo a risco. Ele tem que trabalhar sob segurança. E não tem problema ele virar para a chefia dele e falar, olha, não estou gostando de tal coisa. Então são medidas preventivas que estão sendo implantadas lá. Exatamente. Você falou no primeiro bloco sobre o transporte de pacientes de um lugar para outro. Geralmente as enfermeiras ou enfermeiros que fazem isso. É uma possibilidade de implantar esse sistema ou ainda não podemos chegar aí? Não, a faculdade, Dr. Hamid, ela já comprou isso até. Então, essa forma de... ela já comprou e a gente sempre pede para as pessoas usarem. Então você tem aqueles, hoje em dia, os passantes que a gente coloca o paciente e ele é deslizado. Logicamente que tem situações especiais que nós temos normas de fazer o transporte, né? Mas a princípio tem-se os passantes, aqueles pacientes mais pesados que estão acamados, que precisam ser colocados para o banho. Tem as maquininhas mesmo de transporte, então os elevadores que a gente vai lá, aciona e ele coloca na cadeira, coloca na cama. Isso aí tudo já foi passado, mas os passantes já estão em utilização plena no hospital. Eu não sei se você sabe que na universidade existe um departamento de compras, né? Onde se compra e tem muitas caixas pesadas. Foi feita alguma inovação lá? Não, na verdade... Em relação ao transporte, carrinhos, etc. Não, na verdade isso aí, Dr. Hamid, esse departamento de compras, a princípio ele continua do jeito que era antes. Nós temos máquinas que são feitos os transportes, então, que minimizam a carga efetiva por trabalhador, mas não tem uma outra medida. Você trabalha com carrinhos, trabalha com as empilhadeiras, mas a princípio mantém-se esse mesmo quadro. O risco e a orientação que a gente dá é a pessoa não forçar na caixa, né? Não vai querer pegar 3, 4 sacos. Esses dias eu fui
visitar um museu, uma curiosidade, eu fui visitar um museu do café em Santos, tinha uma foto de um trabalhador, ficou famoso, a foto correu o mundo, um trabalhador com vários sacos de café nas costas, porque ele era um sinônimo, era um sinal de bravura, de capacidade de trabalho, e ele não deveria ter feito aquilo, e esse trabalhador morreu jovem até, no próprio museu fala isso. Marcelo, nós estamos em cima da hora. Ficou um aspecto muito importante que não foi abordado aqui, que é o trabalho do motorista, principalmente o motorista de caminhão, tá? Mas infelizmente nós vamos abordar isso aqui no outro dia e numa outra situação, porque guiar automóvel, guiar caminhão, que também faz parte do progresso da humanidade, é um dos grandes causadores de doenças, principalmente da coluna vertebral. Até se recomenda que o carro automático é o melhor do que qualquer outro tipo de carro, porque não tem que ficar pisando no freio, que é outra situação que pode causar problema na coluna, porque é um aumento da pressão intradiscal. É claro que isso aí não é recomendação médica, social apenas. Então, até o próximo Ponto de Vista Medicina, quinta-feira que vem. Até lá! Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.